Eu me tornei professor do IFM logo após que terminei a graduação em matemática na Universidade Católica de Pelotas. Eu sou autodidata e fiz a graduação depois que já era professor. E aí eu fiz um teste para entrar aqui e fui aprovado. E como a universidade estava se expandindo, ia criar alguns cursos que tinham matemática, como o curso de meteorologia, era um deles, e ela aceitou a minha inscrição. E eu passei no concurso e me tornei professor aqui do IFM. Quando eu vim fazer o concurso aqui, eu já tinha feito o aperfeiçoamento no Rio de Janeiro, no IMPA, e já tinha feito o curso em Montevidéu também. E depois, aqui eu fiz o concurso e entrei como professor auxiliar, que na época nós tínhamos auxiliar, assistente, adjunto 1, 2 e 3 e catedrático. Eu não sei qual é a classificação. Eu saí daqui como professor assistente. Eu fiz um concurso para professor assistente. As lembranças mais marcantes foi as amizades que eu constituí aqui, né? Por exemplo, lembro-me do apreço que eu tinha e do apreço que ele tinha por mim, do professor já falecido Edilberto Amaral, que era professor aqui na Universidade Federal. Eu tinha também muito boas relações e era muito meu amigo, o professor Glaucio Antunes, que era da época no departamento de desenho. Essas lembranças todas eu tenho a respeito do curso de meteorologia do IFM. E, sobretudo, porque eu fiz muito boas amizades com os ex-alunos, hoje ex-alunos, na época eram alunos, alguns dos quais já estão até aposentados. Então, são lembranças que eu tenho perfeitas, guardadas como recordação, muito gratas do período que eu tive aqui na Universidade Federal. Uma das lembranças é o ex-diretor do IFM, do professor Capanema, Mário Capanema, é conhecido, meu amigo até hoje. Houve outros professores que já faleceram, também, o Enio Gonçalves, que era quase meu conterrâneo, ele era natural de Erval, eu sou natural de Arroio Grande. Então, também uma boa lembrança que eu tenho daquela época. O Enio era do departamento de física do IFM. Em Pelotas, aqui na cidade, não tinha um curso de matemática a nível universitário. A única faculdade que lecionava alguma coisa de matemática, além do ginásio do científico, que nós conhecemos hoje, era a escola de agronomia, porque tinha umas noções de cálculo diferencial integral, tinha geometria projetiva, tinha geometria descritiva, que era na cadeira de desenho, e tinha as aplicações da matemática na física, porque o agrônomo também precisa. Era isso que tinha. Então nós começamos a conversar com os professores. E aí já entrou um outro amigo meu, que já faleceu, também Luiz Carlos Corrêa da Silva, e nós começamos a conversar sobre a criação de uma entidade aqui em Pelotas, compreende, para congregar os professores de matemática. Então surgiu o CEM, Centro de Estudos Matemáticos. Então, todos os professores de matemática, ou quase todos os professores de matemática do município de Pelotas, seja do estado, seja da prefeitura, seja da faculdade de agronomia, compreende, seja da escola de economia que tinha no Gonzaga, estavam filiados ao Centro de Estudos Matemáticos. Esse Centro de Estudos Matemáticos era uma ideia que surgiu das palestras que a gente tinha, da troca de ideias no fim de semana. A gente pensava, mas precisávamos dinamizar isso aqui, precisávamos conhecer. Em geral, as reuniões eram feitas no Gonzaga, porque o Gonzaga cedia o auditório, porque nessa ocasião o Luiz Carlos Corrêa da Silva lecionava no Gonzaga, na época do CEI. Outras vezes as reuniões, quando eram mais reduzidas, né? Era às vezes na minha casa, na casa dele, mas aí, como ele tinha muitos filhos, era um barulho muito grande, então a gente preferia fazer lá no Gonzaga mesmo. E o CEM produziu aqui em Pelotas alguns eventos extremamente engraçados e significativos. Essa cidade aqui precisa conhecer isso.
Entende? Nós fizemos uma reunião aqui em Pelotas, em que participaram alguns professores de Porto Alegre, e daí encheu de gente o Conservatório de Música aqui, e a gente sentiu que podia fazer isso, mas não podia, porque não tinha uma faculdade que tivesse matemática. Esse era o problema, só tinha, o máximo que tinha aqui era curso científico, no ginásio pelotense, no ginásio Gonzaga, e o curso normal no São José e no Assis Brasil, só isso. O Centro de Estudos Matemáticos congregou os professores de matemática da cidade durante algum tempo, até meio desaparecer. E um dia nós estávamos conversando, eu e um amigo, e ele disse assim para mim: escuta, a Católica está criando agora o curso de pedagogia e está crescendo. Quem sabe a gente conversa com o bispo e ele cria um curso de matemática aqui para nós. E nós vamos fazer esse curso. Nós temos condições. Os dois, eu e ele, tínhamos feito o curso lá em Caxias. E esse registro no MEC dava direito a você fazer o vestibular. Mas será que o bispo vai nos receber? Não, vai sim. E isso, vai, não vai, vai. E nós levantamos já em direção ao bispado, porque nós resolvíamos os problemas rápido. Chegamos lá e pedimos uma audiência com o bispo. Quando ele nos recebeu, muito atencioso, nós dizemos: nós somos do Centro de Estudo Matemático. Eu acho que a gente está na hora de a gente pensar em criar na Universidade Católica um curso de licenciatura em matemática. Ele disse: eu também acho. Mas nós estamos aqui para conversar com o senhor, para ver se o senhor criava lá na universidade, porque a gente tem interesse. Agora que nós já temos condições de fazer o vestibular, porque esse registro que nós temos do MEC dá direito a fazer o vestibular, então nós estamos interessados em fazer a licenciatura. Ele disse: mas vocês têm que me ajudar. Sim, em que nós podemos ajudar? Vocês podem ajudar, sim. Uma lista, você me dê uma lista de 30 pessoas que farão o vestibular, que declarem no texto que vão fazer o vestibular. Que o resto eu vou lá no Ministério da Educação e vou conseguir. Tá bem. Nós andamos lá, só dentro do pessoal que estava no Centro de Estudos Matemáticos, conseguimos 35 pessoas para fazer o vestibular. Entregamos para ele. E não deu outra. Em seguida, ele já providenciou, veio gente aí lá do Ministério da Educação, conversaram com ele foi lá e já realizaram no ano seguinte o vestibular. Eu morava na rua Antônio dos Anjos, pegado aquele posto de gasolina que tem na esquina da Osório. Morava ali. E no fundo da casa tinha um salão grande, então ali nós fazíamos a reunião para preparar o vestibular. Quem sabia inglês ensinava para os outros, quem sabia francês ensinava para os outros, quem sabia matemática, todos lá mais ou menos estavam bem. Aqueles que estavam mais fracos, porque não estavam trabalhando com matemática, certamente que também tinham a colaboração. E assim fizemos. Os 30 já andaram dentro da minha casa. Fizemos vestibular. Passamos, criamos o curso. Eu fiz o primeiro ano e tive que desistir porque não dava. Eu tinha o curso, tinha aula no Santa Margarida, tinha aula no Pelotense e tinha aula no Salles Goulart, e eu não podia, porque eu já tinha, naquela ocasião, já tinha 2 filhos. Então, fiz o primeiro ano, fui aprovado, mas tive que interromper o curso. Aí, passou. Os outros se formaram e eu estou lá, eu não tinha condições. Mas aí houve um problema. Eu me separei e aí piorou a coisa, porque eu tinha despesa comigo e despesa com a família que estava. Eu tinha que pagar a pensão alimentícia. Mas nesse meio tempo eu conheci uma pessoa que fez um trabalho muito bom para mim. Eu nunca vou conseguir pagar isso, nunca. E a única coisa que eu posso fazer é reconhecer eternamente. Eu conheci uma pessoa ali, sentada, Yara Maria Costa Soares. E ela era professora, e um dia ela passou lá na Universidade Católica, e com o dinheiro que ela recebia do Estado, chegou lá e pagou a reativação da matrícula, e chegou lá e me disse assim: eu paguei a Católica toda lá, que está atrasada lá, e tu tens que terminar o curso. E eu terminei o curso por causa dela. Ela mandou terminar, terminei o curso. Na minha opinião, eu acho que quem quer estudar matemática, ser bem sucedido, eu acho que ele tem que ter bastante
conhecimento sobre a história da matemática. Primeiro, porque é uma das coisas mais bonitas que a humanidade já produziu, é a própria história da matemática. Eu gostaria de falar uma coisa, é que para fazer um estudo mais amplo de qualquer ramo do conhecimento humano, é preciso dominar, pelo menos a nível de leitura, mais do que a língua portuguesa. Eu acho que é uma das coisas que o matemático, fundamentalmente o matemático, precisaria. Cheguei à conclusão de que para estudar matemática, quem vive no Brasil precisa de alguma coisa de outra língua, pelo menos uma outra língua.